Então, a partir de agora, nós estamos gravando, pessoal. Por favor, tem alguém aí com o microfone aberto. Por favor, feche o microfone. Bem, mas como eu estava dizendo, Ciro Darlan, desembargador aposentado e atual advogado, terminar hoje com um debate em torno de acolher é proteger, recolher é crime. Amanhã, junto com a gravação da palestra dele, desse debate de hoje, eu vou estar publicando um artigo dele com o mesmo título, que está publicado no nosso primeiro livro, o primeiro livro do Observatório, que está lá disponível no nosso site, que é Acolhimento ou Criminalização, políticas públicas para os usuários de substâncias psicoativas ou para os usuários de droga, não me lembro muito bem. Ciro, a bola está contigo. Boa noite, Paulo Silveira. Tá sem... Boa noite, Paulo Silveira, amigos, amigas. Boa noite, Ciro. Estão me ouvindo bem? Agora estamos. Eu queria começar com uma frase da Hannah Arendt, bem atual, né? Porque nós estamos vivendo esse conflito eterno entre israelenses, sionistas e palestinos. E Hannah Arendt, que era uma judia e que teve presente no julgamento de Eichmann, o maior carrasco nazista da história. E essa frase é dela: a ausência de empatia humana é um dos primeiros e mais reveladores sinais de uma cultura que está prestes a cair na barbárie. Eu assumi a vara da infância e da juventude em 1990, quando a nossa lei era uma lei de barbárie. Nós passamos, ao longo da nossa história, de vários episódios de barbárie. Nós fomos um país escravocrata, 350 anos de escravidão. Nós somos um país misógino, tratamos as mulheres com inferioridade, como se elas fossem submissas aos homens. Tratamos as crianças com super inferioridade. 33 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente estar em vigor, muita gente ainda acha que pode castigar a criança, batendo, educa a criança com violência. Vocês estão me ouvindo? Eu vi que congelou a minha imagem, mas... Não, estamos te ouvindo perfeitamente, Ciro. A minha imagem está congelada? Não, não está, não. Ela congelou em breve segundo. Então, nós assumimos a vara da infância e da juventude quando houve uma mudança de paradigma. Crianças eram consideradas infratoras, criminosas, pela pobreza. Então, criança na rua era recolhida como antigamente se recolhiam animais, cães, né? Carrocinha de cachorro. Recolhia-se crianças também. E para que hervia as crianças? Para prendê-las. Não era para protegê-las. E aí o Estatuto da Criança entrou em vigor. E até hoje tem gente que não sabe, que tem 33 anos que essa lei está em vigor. E o que o Estatuto da Criança trouxe de novidade? Trouxe de novidade que, assim como os negros foram coisificados, foram objetos de mercado, as mulheres também foram coisificadas. As mulheres não podiam participar da vida política, não podiam votar, não podiam ser votadas, não podiam comprar imóveis sem a autorização de seus respectivos senhores e amos. Então, nós passamos por um processo civilizatório em que houve
abolição da escravidão? Houve mesmo? Será? Eu tenho muitas dúvidas, né? Tiraram os escravos da senzala e colocaram no sistema penitenciário. E dizem, né, a elite diz que a escravidão acabou, né? Tiraram os direitos trabalhistas e os trabalhadores hoje são usados pelos mercadores sem nenhum direito, né? Colocando sua vida em risco, correndo para lá e para cá. E disseram que as mulheres também foram libertadas, né? Deram igualdade às mulheres. Mas onde é que está essa igualdade? A gente tem mulheres no governo, tem mulheres no parlamento, tem mulheres na magistratura, tem mulheres no Ministério Público, tem negros na cúpula do poder, sendo a nossa nação a maioria de negros. Pois muito bem, nessa época, então, eu tive um embate muito grande com a sociedade, porque a cultura da sociedade era de recolher pessoas portadoras de necessidades especiais, recolher crianças, recolher mendigos que não tinham condições sociais de estar na rua, enfim, recolher dependentes químicos. Essa era a palavra. Quando a lei, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas outras leis, como a lei antimanicomial, determinam que essas pessoas têm o direito à liberdade plena, liberdade de viver entre seus familiares, entre aqueles que os amam, conviver socialmente, tratados de uma forma respeitosa, tratados quando necessitam de tratamento de saúde, mas a lógica é a de exclusão social, né? Aliás, a prisão, ela nasceu historicamente dos hospitais, né? Na Idade Média, as pessoas eram presas nos hospitais para retirar do convívio social porque estavam doentes, tinham tuberculose, tinham doenças de pele, tinham hanseníase. Então, ao invés de serem tratadas, elas eram excluídas do convívio social. Nós sabemos isso historicamente, até na Bíblia está o tratamento que eram dados para os hansenianos, o tratamento que eram dado para as pessoas com deficiências mentais, né? Isso não é de hoje, né? E o Brasil, apesar de estarmos no século XXI, continua aplicando esta doutrina de exclusão social. Como eu estava dizendo, há uma lenda que diz que a princesa Isabel libertou os escravos. Libertou os escravos, mas antes de libertá-los, proibiu de frequentar escolas, proibiu de adquirir terras, proibiu as suas religiões, proibiu a sua cultura e criminalizou quando não lhes dava emprego, através de crimes de vadiagem. Hoje não é diferente, nós precisamos nos dar conta, né? A cidade está pegando fogo, todo mundo está sabendo, houve 100 incêndios a ônibus. E nós imediatamente ficamos revoltados contra esses que incendiaram esses ônibus. Claro que isso traz prejuízo para a sociedade e traz prejuízo para os mais pobres, porque ficam sem transporte, ficam amedrontados, ficam presos dentro de casa. Mas quando Zumbi dos Palmares resistiu à escravidão e criou um quilombo para poder ter liberdade, os senhores de então também ficaram revoltados, tiveram prejuízo nos seus engenhos, nos seus negócios. A sociedade, como um todo, ficou revoltada porque não tinha empregada para limpar sua casa,
para cuidar dos seus filhos, para amamentar os seus filhos. Então, de uma certa forma, nós estamos vivendo uma ação de resistência que prejudica a todos nós, que prejudica a sociedade. Mas a minha visão, sem querer aprovar absolutamente qualquer ato de violência, não aprovo nenhum ato de violência, mas algumas vezes essa violência ela é praticada como um ato de resistência política. Nós temos a grande história do almirante negro que se revoltou contra as chibatadas que eram dadas nos marinheiros do Brasil, os marinheiros que defendiam o Brasil na Guerra do Paraguai. Eles tomavam chicotadas. Até que João Cândido se revoltou, se rebelou, e ele virou o bandido. Ele virou o marginal, porque ele teve a coragem de se rebelar contra a violência que era praticada contra todos os marinheiros, e a maioria era negra. E hoje nós temos 70% do sistema penitenciário de pele preta e 90% de pobres, de oprimidos. Isso já era contado na literatura de Jean Vagé, né, que roubou um pão e ficou 18 anos preso. Literatura universal, literatura francesa. Se nós lermos o que aconteceu nos primeiros anos da Revolução Comunista de 1917, quantas pessoas indesejadas pelo governo foram presas inocentemente? Eram presas, eram colocadas nos gulags, nos sistemas de trabalho, nos campos de trabalho forçado. E a gente não precisa ir muito longe. Nós vivemos, junto com a pandemia, o último governo de extrema-direita, onde todas as garantias processuais e constitucionais foram rasgadas. O juiz combinava com os promotores quem eles iam prender e como eles iam prender. Eles torturavam as pessoas para delatar aqueles alvos que eles desejavam prender. Eles rasgavam as garantias processuais e condenavam, chegaram a condenar, dentre outras pessoas, o ex-presidente da República, que era favorito na pesquisa para ser novamente eleito. Então, nós não precisamos ir muito longe. E vocês imaginem se isso é feito com adultos, com gente de poder, com gente que exerce poder, o que dirá com as pessoas vulneráveis? Uma pessoa que passa a ser dependente de uma substância química, que não vive sem aquilo, ao invés de tratar a saúde dessa pessoa, eles prendem. E hoje nós temos 900 mil presos, muitos desses presos portadores de doenças mentais inimputáveis. E o que a justiça faz com isso? Eu fui juiz durante 41 anos, 41 e 3 vezes. Eu sei muito bem como essas pessoas são tratadas. Tem uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o destinatário dessa lei. Há uma seletividade para aplicar essa lei. Há uma seletividade econômica, há uma seletividade de poder, há uma seletividade política, de acordo com o olhar da ideologia que está no poder, a justiça vira para um lado ou vira para o outro. Essa mesma justiça ficou calada quando houve a ditadura de Vargas, quando houve a ditadura militar, quando houve o governo do senhor Jair Bolsonaro.
essa justiça foi desafiada e ficou calada. E agora se monta no 8 de janeiro, e nós temos que ter muito cuidado como os nossos adversários ideológicos estão sendo tratados. Se está sendo respeitado o devido processo legal. Porque assim como muitos de nós, e eu pessoalmente, fomos vítimas de perseguições judiciais, políticas, ideológicas, nós podemos estar usando o mesmo veneno. Ah, porque nós odiamos a extrema-direita. E daí? Por causa disso, vamos rasgar a Constituição? Por causa disso, não vamos aplicar o devido processo legal? Não. Isso não é democracia, isso não é justiça. E me referindo diretamente ao artigo ao qual Paulo Silveira se reporta, naquela época era muito comum, início dos anos 90, a doutrina da situação irregular, que era a doutrina do Código de Menores. Ou seja, todo e aquele cidadão que estivesse o que ele chamava de situação irregular, e o que era a situação irregular? A pobreza. A pobreza estava em situação irregular. E porque estava em e porque era pobre, não tinha onde morar, ocupava as ruas. Por outro lado, todos nós sabemos a situação das comunidades. Não há saneamento básico, não há moradia digna, não há escolas, creches, e não há lazer. Não há lazer. Um dos direitos fundamentais da criança é o direito à diversão, o direito ao lazer. Como na sua comunidade não há lazer, nada mais tentador do que buscar o lazer nas ruas, as descobertas, as curiosidades, as experiências que todos nós passamos, independente da nossa posição social. Todos nós passamos por essas experiências de curiosidade, de experiências, de descobrir o proibido, de comer o fruto proibido, de aprender a sexualidade, não com os pais, não com a escola, que se nega a aprendizagem da sexualidade na escola, porque muitas pessoas pensam que isso é pecaminoso, quando a nossa sexualidade faz parte do nosso corpo, do nosso ser, do nosso viver. E se nós não tivermos lições, alertas, descobertas, dadas pelos professores, nas escolas, nas famílias, nós vamos enveredar por práticas sexuais equivocadas, prejudiciais à nossa saúde. Porque nós não vamos ter o, o, o ensinamento básico de como usar este prazer que o sexo nos traz de uma forma saudável, de uma forma sadia. E isso estão negando às crianças, falando que isso é ideologia de gênero. Então, nessa época, o que negavam às crianças é o direito de ser feliz, porque as crianças iam para as ruas, tomavam banho nos chafarizes, corriam pelas praças, invadiam as praias e tinham que comer. E como tinham que comer, muitas vezes buscavam através de pequenos furtos. Eu que fui juiz da infância e da juventude, dos adolescentes em conflitos com a lei, ouvi muitas vezes meninos que furtavam toca-fitas naquela época, né? Hoje, a modernidade dos carros já não permitem, mas naquela época, furtar toca-fita era uma sobrevivência, era uma questão de sobrevivência. Esses meninos trocavam um toca-fitas por uma marmita, por uma quentinha. O toca-fita custava 5 vezes, 6 vezes mais, ou muitas vezes mais.
era uma novidade naquela época. Mas o que interessava para eles não era o toca-fita, era a quentinha, era o alimento. Então, por essas e outras, as crianças eram recolhidas. E aí nós escrevemos esse livro, esse artigo, chamando a atenção que criança é sujeita de direito. E o primeiro direito de todo ser humano é o direito de ser amado, de ser respeitado, de ser acolhido. Então, nesse artigo, nós desenvolvemos um pensamento de que o recolhimento era o crime praticado pelo Estado, porque o Estado não tinha o que fazer com esse menino, apenas recolher para tirar sua liberdade. E ninguém pode tirar uma liberdade de uma pessoa pelo fato de ser pobre, pelo fato de estar na rua, porque a rua é o espaço público. Desde os gregos, que a praça é o lugar de encontro do povo para discutir política. E a presença das crianças nas ruas era um ato político. Tanto era um ato político que foi o movimento nacional de meninas e meninos de rua que mudou a nossa Constituição e construiu o artigo 227, o artigo que assegura os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Por quê? Porque houve um movimento político das crianças irem para as ruas, ocuparem as ruas, ocuparem os espaços públicos. E essa presença deles chamou a atenção do legislador constituinte, chamou a atenção do legislador comum, chamou a atenção da sociedade. O que fazer? Como tratar esses seres humanos? Prender, pura e simplesmente? Adianta isso? Porque eles ficam presos um dia, 2 dias, 3, 1 ano, 3 anos, mas eles voltam. Voltam. E voltam a ocupar o espaço que é deles, que é nosso, que é seu, que é meu. Nesse momento, está havendo um debate muito interessante num lugar de elite, Ipanema e Leblon. O Jardim de Alá, que é composto por 3 praças públicas, o governo do senhor Eduardo Paes resolveu privatizar essa área. Quer fazer ali um shopping center na praça pública. E está havendo toda uma revolta da população local de Ipanema, Jardim de Alá, da Cruzada São Sebastião, porque a praça pública ela não pode ser objeto de venda, de licitação que o governo da prefeitura está fazendo. Está na lei. E qual é o objetivo se ali tem o shopping Leblon, tem vários shoppings do Leblon, vários shoppings em Ipanema? O objetivo é angariar dinheiro para a campanha do prefeito, que é o ano que vem. E todos nós devemos estar atentos a isso, porque nós somos os eleitores. E nós somos os responsáveis por aquilo que escolhemos, né? Parodiando um pouco o Pequeno Príncipe, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, nós também somos responsáveis por aquele que escolhemos. E se escolhermos mal, não adianta, temos que aguentar 4 anos. E se escolhermos mal 2 vezes, temos que aguentar 8 anos. Então, o nosso artigo ele era no sentido de defender o direito ao lazer, o direito à diversão, o direito à aventura que toda criança tem, o direito à felicidade, já que negavam a eles. E ainda negam. Não estou falando no passado, estou falando no presente. É que eu não sou mais juiz. E não sou mais juiz da infância, da juventude. Foi o período de maior felicidade da minha vida profissional. Mas todo ser humano tem o direito à felicidade. É o principal direito. Um dos princípios fundamentais da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. E ninguém tem dignidade se não for feliz. Buscar a felicidade.
Qual era a maneira daquela criança encontrar a felicidade? Tomar as ruas, ir às praias, tomar banho de chafariz, né? Brincar de viver autonomamente, sem precisar de papai, mamãe, sem regras. A gente fica falando isso de criança, mas isso é uma característica nossa. Todos nós queremos viver com liberdade, sem regras. Nós sabemos as regras de civilização, as regras de educação. Mas nós somos educados, nós tivemos o privilégio de ter famílias bem formadas, bem constituídas, ou não, mas soubemos sobreviver e atingir o grau de cidadania que nos permite viver e estar aqui hoje debatendo uma questão tão séria. Mas isso não é dado a todo mundo. A muitas crianças é negado o direito de ter uma família bem constituída. Muitas dessas crianças, em suas famílias, conviviam com a violência do álcool, com a violência da criminalidade, com a violência da polícia, com a violência de falta de dignidade na sua moradia, na sua convivência social, na sua falta de estrutura educacional, na sua falta de alimentação. Muitas crianças iam para as ruas buscar a única maneira de se alimentar, porque faltava alimento em casa. E interessante que essas crianças, elas criavam vínculos familiares. Cansei de encontrar grupos de crianças que elas diziam, esse é meu irmão, aquele é meu pai, aquele é minha mãe. Criavam famílias fictícias, famílias sociais. E se tratavam, e se respeitavam e trocavam afetos. Trocavam afetos a ponto de trazer ao mundo outros seres. E daí? Isso não é característica de todo ser humano? O crescer e multiplicai-vos é só para quem tem uma categoria social elevada? O direito de amar, o direito de ter afeto, não é de todo ser humano? E nós queríamos negar esse direito. E recolhíamos esses meninos e essas meninas como se fossem coisas, elas eram coisificadas. Como acontece, guardadas as devidas proporções, com os seres humanos que estão atrás das grades. É uma reflexão que eu, como juiz, quero fazer, e como cidadão, quero fazer com os senhores e com as senhoras, diante dessa guerra que está declarada contra o pobre, contra o preto, é uma guerra. Eu não tenho direito de reagir. Eles só podem apanhar, levar tiro, porrada e bomba. É negado a eles o direito de reagir? É uma guerra só com vítimas? Vocês já pensaram para olhar sob essa ótica que a criminalidade existe porque existe o proibicionismo e que o proibicionismo é seletivo? Porque o proibicionismo é feito pela elite governamental, pela elite legislativa, e ela diz que é crime vender cocaína, crack, maconha. Mas ela tira dessa seletividade as drogas socialmente usadas, como cachaça, como uísque, como vinho. Isso é uma escolha seletiva do legislador. O SUS diz, comprova estatisticamente, que as drogas lícitas causam muito mais danos do que as ilícitas. É a cachaça, é a cerveja que leva o indivíduo alcoolizado a bater na sua mulher, a bater no seu filho, a perder o emprego,
a morrer no meio, na sarjeta. Quantos e quantos ídolos nossos nós podemos contar por aí que morreram por excesso de álcool e não por excesso de cocaína, não por excesso de crack ou maconha. Eu não estou fazendo apologia de nenhuma droga, eu acho que todas fazem mal e todas dão prazer. É uma questão da liberdade do ser humano escolher como viver bem ou mal. Como ter prazer de forma moderada ou de forma exagerada. Eu nunca usei drogas ilícitas, só as lícitas. Mas eu tenho a sensação de que se eu cheirar uma carreirinha e parar por aí, não vai me fazer mal nenhum. Sensação, pelo que eu conheço, pela experiência de vida. Agora, se eu cheirar uma carreirinha que não tem controle da autoridade pública e essa carreirinha estiver batizada, aí eu posso entrar em overdose. Mas por que o senhor está falando isso? Porque os países que regulamentaram a venda de drogas ilícitas, como Portugal, Uruguai, alguns estados norte-americanos, e passaram a controlar a qualidade da cocaína que é vendida, nunca tiveram overdose. Ou seja, é preciso dar a liberdade do cidadão escolher como quer viver e como quer morrer. Nós compramos nas farmácias medicamentos autorizados através de receitas que podem nos levar à morte. Muita gente tem ido ao suicídio usando essas drogas de uma forma não usual. O médico manda que você tome um desses comprimidos para você se acalmar, para você dormir. Se você tomar uma caixa toda, você morre. Se você tiver o comportamento de utilizar as drogas ilícitas de uma forma controlada, você vai viver o tempo que você viver e isso não vai te fazer mal. É uma escolha sua. Mas por que eu estou falando isso? Porque a guerra às drogas, tem sido usado como uma motivação para prender os indesejáveis. Está cansado de ver no noticiário a polícia invade uma comunidade e daqui a pouco sai com corpos sendo arrastados, perigoso traficante de chinelo de dedo, sem camisa. Qual é a periculosidade dessa pessoa abatida, deixando filhos, às vezes mães, pais? Qual é a periculosidade dessa pessoa quando a periculosidade de alguns banqueiros que nos exploram, que nos extorquem, que tiram juros extorsivos da nossa conta, é muito maior. E muita gente sabe que quem mantém o tráfico internacional é justamente a economia, são os banqueiros, são os donos de bancos. Nenhum desses super traficantes que estão aí nos presídios federais, eles têm dinheiro suficiente para bancar o comércio de tráfico de entorpecentes. Eles são escolhidos, são eleitos. São os capatazes dos verdadeiros traficantes, como ocorria no tráfico de escravos. Este é um país que tem no seu DNA a dor e o sofrimento de 350 anos de escravidão. E que não passou, que continua prendendo negros, caçando negros. E esses negros estão ocupando hoje, não as senzalas, não o tronco, mas o sistema penitenciário.
E isso é criminoso. Eu vim agora, de tarde, de um livro escrito por um desembargador federal. Aqui esse livro, não sei se vocês podem ver. Perfeitamente. O desembargador Reis Freire, que é um desembargador federal, escreveu esse livro, que é O Estado Cruel. Ele faz aqui uma análise, uma radiografia de um país chamado Brasil. Muito interessante isso escrito por um desembargador, que é uma autoridade do judiciário, preparadíssimo, respeitadíssimo, que ele diz assim: o Estado, a crueldade de um Estado corrupto, a crueldade de um Estado inseguro. Estamos aqui hoje, pessoal que mora na Zona Oeste, coitado, está dentro de casa, trancado embaixo da cama, que o pau está comendo lá. 100 ônibus incendiados, a milícia brigando com a milícia estatal, né? Porque é uma milícia contra a outra. Né? É a mesma coisa das drogas. As duas são milícias. Uma é estatal e a outra é ex-estatal, já que os milicianos saíram das forças do Estado para se transformarem em milícias. Então, a crueldade de um Estado inseguro. A crueldade de um Estado violento. Esse Estado que nós vivemos. Violência plantada pelo Estado, criada pelo Estado. A crueldade de um Estado esquecido, porque se você conversar com o povo das comunidades e você falar de Constituição, ele vai falar: o que é isso? Constituição? Ah, a Constituição garante os seus direitos, não permite que a polícia entre na sua casa sem mandado judicial. Ah, isso eu não conheço, isso eu nunca vi. Aqui não vige isso, não. Constituição deve ser coisa lá, coisa de branco. Aqui não tem isso, não. Aqui todo mundo entra sem mandado judicial, entra de caveirão, entra de violência. A crueldade do Estado medieval. O Estado que trata as pessoas com crueldade, com maldade. Trata as crianças com crueldade. Violenta crianças. Maltrata crianças. A crueldade de um Estado burocrático. Vocês já pensaram o que é conseguir um documento do Detran, do Judiciário? Quanto você gasta? Quanto tempo você perde? Você querer fazer uma cirurgia, um atendimento no melhor que nós temos, que é o SUS, o que a burocracia faz com a gente? Adoece a gente. A crueldade de um Estado negligente. Estado negligente que não cuida da sua natureza, que não cuida do seu povo. A crueldade de um Estado tomador, um Estado que só tributa, tira dinheiro da sua poupança, tira dinheiro do seu salário, tira dinheiro da sua aposentadoria. A crueldade de um Estado moroso. Tudo que você precisa tem burocracia, tem demora. A justiça é lenta e cara, inacessível. A crueldade de um Estado insensível, um Estado que não investe na empatia humana. Eu ouvi esse lançamento, vários discursos, mas eu fiquei pensando, está faltando a mãe de todas essas crueldades, a mãe de todas essas crueldades que está no nosso DNA, que é o racismo estrutural. Está correndo no nosso sangue. A misoginia, a forma como nós tratamos as mulheres como seres inferiores, a forma como nós tratamos os idosos, a forma como nós tratamos as crianças, está no nosso DNA, porque nós somos descendentes de bandeirantes que caçavam os donos dessa terra, os índios, os originários dessa, e matavam. Isso passou para o nosso sangue até hoje. Até hoje nós queremos matar os donos dessa terra, nós queremos tomar
O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão aí agora dizendo que as terras dos originários devem ser respeitadas. O Congresso já vem agora com uma lei dizendo que não se aplica isso. E nós achamos ainda senhores de outros seres humanos. Achamos que temos o direito de botar no tronco. Achamos de ter o direito de tratar mal as pessoas porque têm a pele diferente, porque são de estados diferentes. Às vezes tratamos mal os paulistas, os nordestinos, os sulistas, e todos somos brasileiros. Falta-nos a empatia humana. Então, queridos amigos, não quero mais cansá-los. Provavelmente me colocarei à disposição para debater essa questão dessa violência incrustada na nossa cultura e que nos faz querer cada vez mais a exclusão daqueles que pensam diferente da gente. Isso ao longo da humanidade, né, desde os tempos bíblicos, que nós excluíamos aqueles portadores de doenças, aqueles que pensavam diferente, prendíamos LGBTQI+, espancávamos aqueles que não tinham a nossa fé, levávamos à fogueira. E hoje colocamos na prisão aqueles que nós consideramos indesejáveis. Nós, quem? A elite desse país. A elite desse país, que é de maioria branca, colonizadora, reacionária, que diz que pratica o cristianismo quando o Cristo falou exatamente o contrário de tudo isso que é feito aí. Cristo deu o exemplo, acolheu 2 ladrões quando estava morrendo, acolheu a prostituta, que nós jogamos tantas pedras nelas, acolheu a diversidade, acolheu os gentios. E em nome desse mesmo Cristo, muitos religiosos excluem de suas igrejas, excluem da sua sociedade, espancam aqueles que são diferentes, aqueles que pensam diferente. Isso não é acolher, isso é criminalidade. Acolher é dizer aquilo que Jesus falava: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acolher é dizer o que Santo Agostinho diz, que o mal é apenas a ausência do bem. Se optarmos pelo bem, não haverá o mal. Que o ódio é a falta de amor. Quando nós amamos, não damos espaço para o ódio. Muito obrigado. Ciro, imagino que todos nós precisamos ficar um pouquinho de silêncio para continuarmos digerindo tudo isso que você nos falou. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado de verdade. Imagino que as perguntas são muitas, né? Quem quer começar? Paulino? Boa noite, tudo bem, Paulo? Boa noite, Ciro. Olha, um prazer ter te ouvido. Cheguei um pouco atrasado, porque meu computador está meio maluco. Mas, assim, Ciro, eu estava discutindo isso hoje no grupo e com uma outra pessoa, amiga minha, porque a elite é quem mantém um rapaz de 19 anos que eu conheci, dono de biqueira, porque ele herdou a biqueira do irmão, que herdou do irmão, e ambos morreram aos 22 anos. E ele tem a certeza que ele vai morrer aos 22 anos, porque ele é dono da biqueira. Ele ganha R$5.000 por dia livre. Como você tira uma pessoa dessa condição, né? E
é o que você falou, 2% aliás, a elite é 2% da população, e quem consome o maior número de cocaína são as grandes elites, né? São pessoas que têm dinheiro, porque o pobre compra o crack, que dá o prazer mais instantâneo e custa R$ 5. E R$ 5 você consegue em qualquer farol. Então é muito triste. E o que você falou sobre as pessoas não vistas, também conversei hoje sobre isso, porque a gente percebe muitas pessoas não vistas, e eu me lembrei muito do discurso do Paulo na primeira reunião que eu participei, sobre a ditadura, né? São ciclos que estão se repetindo, né? Então, enquanto tiverem pessoas que viveram esses ciclos vão voltar a acontecer, e a sociedade, de modo geral, não está muito preocupada com isso, porque todo mundo tem que ganhar o dia a dia, né? Tem que comprar o almoço. E quem tem a competência para poder administrar isso, muitas vezes faz isso pro forma, né? Porque, assim, as leis existem, os instrumentos existem, só que na outra ponta, de quem precisa, isso não funciona. E eu estou dizendo isso em causa própria, porque eu acessei todos os veículos, todos os lugares, e não fui acolhido, né? Então, assim, existe sistema, o sistema judiciário é o pior, porque eu estou desde janeiro pedindo, fui mal atendido na primeira recepção, me maltrataram, e hoje eu mandei um e-mail pedindo para que mudasse a comarca, porque a comarca daqui está interditada por conta das obras do metrô, e até agora não recebi resposta. E eu estou aqui, como falei, defendendo o meu frango, mas estou vendendo um almoço para comprar janta. E não tem suporte. Não existe o pós, né? Para a ponta. Formalmente existe, mas para a ponta, o que precisa mesmo, que é esse menino de 18 anos para enxergar um universo diferente, as drogas não vão deixar de existir, né? Como o Ciro falou, eu acho que se tivesse, o Ciro falou não, ele não falou isso, mas tem a ver com o que foi dito em reuniões anteriores. Se tivesse o número de PI em qualquer uma dessas outras substâncias, não teria problema, né? Então, eu vejo do lado da ponta, né? E a ponta, por mais que hajam movimentos, por mais que hajam assistência, a gente acaba usando mais o sistema do que deveria, porque como você não consegue o acolhimento da forma legal e você não tem condições de bancar o serviço, você acaba usando o sistema porque você fica doente, você acaba usando o sistema porque você precisa de acompanhamento clínico, psicológico, psiquiátrico, você acaba usando o sistema porque você precisa comer, então uma cesta básica não dá para 15 dias, e aí, no meu caso específico, a cesta básica é um benefício, eu agradeço, não estou reclamando, mas assim, eu não posso comer carboidrato, e dentro da cesta básica só tem carboidrato. Alimento vivo não existe. E eu preciso de alimento vivo, fruta, vegetais, legumes, que era a minha condição antes desse processo de internação nesses centros loucos, loucos. E também levantei que, assim, quando se tira uma perna dessa estrutura que foi formada por essas pessoas que não têm caráter, ao meu ver, né? Não tem princípios, não tem. Eu vou parar aqui. Quando você tira uma perna, duas ficam no lugar. Porque eles estão tão bem estruturados que a banca que eles colocam, mesmo que não seja verdadeira, existe uma outra coisa que é aquela coisa. Na Inquisição tinha muito isso, Inquisição católica.
Eu não gosto da minha vizinha. Eu vou dizer que ela é bruxa, porque ela vai ser queimada. Eu não vou nem questionar. Primeiro vão torturar e depois vão queimar. Porque eu sou digno de dizer isso. Porque eu tenho dinheiro. E eu acho que a gente tem passado muito isso. Eu não vou me estender, Paulo. Tem muita gente para falar ainda. Obrigado. Desculpa se eu ofendi alguém. Mais alguém quer fazer algum comentário? Mais alguém quer... Bem, então vou botar um pouco de palha nessa fogueira. Ciro, o tema do momento chama-se comunidades terapêuticas. Essas comunidades terapêuticas que nasceram naquele momento, onde tinha aquela política pública aqui no Rio, que era aquela proposta de remoção compulsória de crianças e adolescentes supostamente usuários de crack, porque a cidade do Rio de Janeiro ia sediar os grandes eventos e precisava esconder aquelas crianças que estavam na rua. Então, se estruturou aquela política assassina de crianças para que pudéssemos ou que pudessem esconder essas crianças. Ali nasce as comunidades terapêuticas no Brasil, exatamente para esconder também a população adulta que estava nas ruas, né, atribuindo a elas o crime de serem consumidoras de drogas e, ao mesmo tempo, que eram as drogas que viciavam as pessoas. Então, a única forma das pessoas pararem de usar a droga era afastando-as das drogas. Acontece que essas comunidades terapêuticas hoje substituíram o manicômio judicial e recebem qualquer tipo de público que toca a campainha dele, seja levado pela família, seja levado por quem quer que seja, né? Não importa. E também, da mesma forma, não precisa de nenhuma recomendação médica, nenhum atestado médico, porque basta, como disse o Paulino, né? Na Idade Média bastava acusar o outro de bruxa, agora basta acusar de qualquer coisa que justifique ele ser excluído. Como, por exemplo, se ele é deprimido, como, por exemplo, se ele é doente mental, ou qualquer coisa, se ele é violento, ou se ele usa qualquer tipo de substância psicoativa. Inclusive idosos. Se encontram muitos idosos abandonados há anos dentro das comunidades terapêuticas por suas famílias. Eles aqui, ele veio, segundo Paulino, Paulino teve uma comunidade terapêutica, e é um militante, né? E ele falando exatamente aqui dos falsos atestados psiquiátricos. Bem, mas, assim, e, ao mesmo tempo, esse governo do Lula, né, que assumiu esse governo supostamente de esquerda, que eu votei nele, votarei em seguida, faço campanha para ele, inclusive, monta dentro do Ministério do Desenvolvimento Social um departamento de apoio às comunidades terapêuticas e destina mais recursos às comunidades terapêuticas do que o governo Bolsonaro destinava. E, além disso, também mais recursos às comunidades terapêuticas do que ele destina, por exemplo, ao tratamento em regime aberto, né? Ou a possibilidade, por exemplo, de redução de danos ou qualquer outra metodologia. Ele prioriza hoje a exclusão social através das comunidades terapêuticas. Existe um rol enorme de relatos, relatórios oficiais, comprovando todo tipo de crime que é cometido dentro das comunidades terapêuticas. E, em 2017, o CNJ emitiu uma ordem para que o Ministério Público Federal formasse uma comissão junto ao Conselho Nacional de Psicologia, de Medicina, de Assistência Social e etc., e fiscalizasse todas as comunidades terapêuticas. O produto disso foi um relatório emitido pelo Ministério Público Federal, acusando
como o espancamento físico, como uso indevido de medicamentos, como exploração sexual, exploração de trabalho. Assim, é um rol que Hitler ficaria envergonhado, né? Os campos de concentração nazistas parecem parque de diversão para quem conhece a comunidade terapêutica ou lê aqueles relatórios, né? E, mesmo assim, não se toma providência alguma. Apesar de todo esse rol de coisas, o Estado brasileiro não toma nenhuma providência, nenhuma categoria como a OAB, como Conselho de Medicina, Conselho Nacional, né? Ninguém toma nenhuma providência. A mídia já fez algumas matérias a esse respeito, com denúncias diversas, né? Seja televisão, seja todo tipo. Isso mesmo, Vanusa, né? O Estado é permissivo e omisso, né? Mais do que permissivo e omisso, ele financia, né? O que agrava muito a situação do Estado. Nós aqui no Observatório, Ciro, estamos fazendo todo um processo para lançarmos um livro em maio do ano que vem e também um documentário registrando depoimentos, estudos e etc. que tenham sido feitos sobre comunidades terapêuticas. Esses documentos vão ser lançados num congresso que nós estamos organizando, também em maio, né? E, a partir daí, queremos dar alguma ação, quer dizer, prosseguir com isso, com uma ação efetiva, né? Que efetive alguma coisa. A ideia de recolher todo esse material é recolher provas que consubstanciem uma ação concreta. Algo que nós ficamos imaginando, tendo em vista que a justiça brasileira tem sido absolutamente omissa a esse respeito, né? O Poder Judiciário, assim como o Poder Legislativo também, né? Existe a enorme suspeita dessas comunidades terapêuticas pertencerem a parlamentares, e essas verbas do governo federal seriam uma forma de comprar votos no Congresso, né? Mas, a partir disso, a gente poder entrar com processos judiciais em tribunais internacionais de direitos humanos. Nós queríamos escutar esse respeito, Ciro. Bom, faz parte desse jogo político de omissão do Estado com relação ao povo que eles desejam excluir, né? Há um livro que está fazendo uma denúncia sobre isso, que está aí lançado recentemente, que é A Fé e o Fuzil. Sim. Como algumas comunidades, a gente não pode generalizar, algumas comunidades religiosas estão se associando à criminalidade, por isso a fé e o fuzil, e para ganhar dinheiro com essas comunidades terapêuticas excludentes. Isso, o próprio Estado é promotor dessas comunidades terapêuticas, porque há muitos portadores de doenças mentais e usuários de drogas que estão no sistema penitenciário quando eles são inimputáveis. E quem manda eles para lá é a justiça, é o judiciário, em nome da lei. Que lei? Em nome da contra-lei. Bom, eu acho que vocês estão fazendo o percurso certo. É isso mesmo que tem que organizar, coletar provas, montar documentários, trazer a opinião pública e, se possível, a opinião midiática. Hoje a gente não precisa da mídia corporativa,
né? Porque nós todos somos jornalistas e você mesmo tem essa liderança desse grupo de WhatsApp e que pode se expandir a ter um site no YouTube com relatos desses abusos, com testemunhos desses abusos. E aí, coletando essas provas não são apenas relatos, provas são documentos, são testemunhos. E aí, uma vez que vocês se sintam fortalecidos, vamos entrar com ação contra a União, pela sua omissão, pela sua violência, assim como várias vítimas da ditadura militar receberam indenizações, assim como vítimas da incúria ou da violência da União recebem indenizações e chamam a atenção, porque não interessa só a indenização, interessa a mudança do estado de coisa. E tem os organismos internacionais, mas para ingressar nos organismos internacionais é preciso esgotar as instâncias nacionais. Então, uma vez esgotadas as instâncias nacionais, acho que vocês devem procurar as instâncias internacionais, porque certamente vocês terão êxito. Seja aqui, seja lá, vocês obterão êxito e o caminho é esse: organizar, se municiar de provas e ingressar na justiça brasileira, inicialmente, com poucas possibilidades de vitória, mas, uma vez esgotada, aí à justiça internacional, às cortes de direitos humanos. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com vocês, e eu vou ter que atender um chamado aqui urgente, e então peço permissão aqui para me retirar, agradecendo a atenção de todos vocês. Tá. Ciro? Ciro? Ciro, sim. Então, só uma última questão, assim, você aceitaria o convite de nos orientar a esse respeito, juridicamente? Sim, eu acho que eu tenho como ajudar, cooperar, mas, como eu disse, primeiro a gente tem que juntar muitas provas, muitos depoimentos, documentos, e, quando tivermos com uma boa documentação, ingressamos com essa ação de responsabilização da União por esses danos praticados contra os cidadãos. Então, vamos fazer o seguinte, Ciro, só encerrando então hoje, eu vou começar a reunir isso, daqui a um tempo eu volto a falar com você e você volta aqui exatamente para nos orientar sobre o que temos e o que precisamos ter. Tá bem. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço. Um grande abraço, Ciro. Muito obrigado. Bem, pessoal, olha só. Infelizmente, Ciro teve que sair, mas nós hoje, a partir de hoje, nós já temos um escritório de advocacia, porque o Ciro montou um escritório de advocacia que abraça essa causa da questão das comunidades terapêuticas, né? O que quer dizer que agora cabe a nós, como ele bem disse, militarmos a esse respeito para que possamos reunir pessoas que estejam em desacordo com tudo isso e, de alguma maneira, tenham vivido a questão das comunidades terapêuticas, tenham sido afetados pelas comunidades terapêuticas, sejam como ex-internos, como familiares, ex-funcionários, ex-profissionais, seja de que forma for, né? E que queiram registrar seus depoimentos e queiram registrar seus testemunhos para que a gente possa ir juntando essas provas de uma tal maneira que depois o Ciro possa avaliá-las e nos orientar como continuar esse trajeto para entrarmos finalmente com uma ação na justiça, né? Inclusive, como ele alertou, pedindo indenização financeira, por que não, né?
para aqueles que foram afetados pelas comunidades terapêuticas. Vocês devem observar, e desde o início eu quero deixar isso claro, né, que eu não uso o termo vítimas, porque o termo vítima coloca as pessoas num lugar como se tivesse um lugar que fosse aqueles que agem e o outro lugar que fosse aqueles que fossem passivos, né, ou mera decorrência daquilo que estamos falando. Não, não é isso, né? Todos nós participamos da vida como um todo, e todos nós temos alguma responsabilidade sobre aquilo que vivemos. Nós somos afetados pelo mundo externo, assim como somos afetados hoje pela questão do aquecimento global, né? Então, aí dizer, mas o que eu posso fazer para não ter o aquecimento global? Né? Militar. Então, a mesma coisa é a questão da comunidade terapêutica, né? Eu me sinto afetado pela comunidade terapêutica, embora lá nunca tenha tido do Estado nenhum parente meu, mas eu me sinto muito afetado. Pois não, Vanusa? Pois não? Eu pertenço à luta antimanicomial e também me sinto afetada nesse sentido, porque quando a gente milita nessa coisa da liberdade, do tratamento em liberdade, porque tinha uma mãe manicomial que diz que louco e ladrão tem que ser banido da sociedade e do convívio familiar. Eu fiz uma delegada da mulher, de Piripiri, da Delegacia da Mulher, ouvir esta gravação e ela colocou a minha genitora, porque eu não consigo nem chamar de mãe, estou me trabalhando ainda nisso, já faleceu em 2019, na Lei Maria da Penha, como violência que não era assim criminalizada, a violência psicológica, que é a que eu recebi. Eu só conheci violência toda a minha vida, por ter adoecimento mental, entendeu? Então, eu apanhava do meu irmão, que até hoje eu cuido dele, e a lei aí, eu digo a vocês que não percam seu tempo. Hoje, eu estou aqui com um papel, até escrevi algumas coisas, um papel da Defensoria Pública da Bahia, dizendo que ia ter, às 15h50, dia 23, segunda-feira, às 15h50, uma audiência remota. Estou até agora, já liguei para 129 para dizer o que foi que ocorreu, que eu estou aqui. Então, eu já fui para todo tipo, como disse o nosso amigo aí, o de lá de cima, que deu a mãozinha agora, que ele disse que nós somos os que não são ouvidos. Eu fui para todos com... Para ter ideia, uma promotora de justiça no Ministério Público de Nazaré disse que só ia me ouvir se uma PFEM, uma policial feminina, estivesse do meu lado, para protegê-la. Eu disse, não. Eu tenho o direito de falar minhas coisas particulares, que eu vim falar com a senhora num órgão GEDEM, que agora é GEIDEF, aliás, GEIDEF. É um órgão de defesa das pessoas de idoso e pessoas com qualquer tipo de deficiência, né? Resultado, ela queria me ouvir com medo de mim, quer dizer, ela estava num órgão errado, né? Ela estava num órgão errado. Se ela estava ali para me defender, ela estava com medo de mim. E aí eu caí, aí eu fui ela saiu dali, foi transferida, e eu fui dar queixa do promotor que ficou lá, num órgão, adivinha que eu pego no Ministério Público? A mesma promotora, simplesmente defendendo o coleguinha. Eles defendem um corporativismo. A mesma coisa os policiais. Já fui, cala a boca, suba, entendeu? Assim que numa agressão, eu chamei a polícia, veio uma policial feminina, o que mais dói é isso, mandando eu calar a boca. Eu que chamei a polícia. Ficaram do lado, por quê? Porque ela tem um atestado de maluca. Aí, resultado, tudo se voltou contra mim. Eu ainda disse assim, a senhora não vai me levar para a delegacia? Que é o civil que faz isso, a investigação. Não, e não quero ser chamada de novo. Simplesmente a polícia, a corregedoria me negou
a localização, a identificação dessa policial, tal dia, tal hora, tal comando, de 2 policiais com arma na mão. Então, não existe, digo de coração, não existe justiça em âmbito nacional. Não percam seu tempo. Como ele disse assim, quando esgotarem todas as instâncias, é isso que eu vou fazer. Eu vou processar, sim. Como Maria da Penha recebeu 60 mil para fazer propaganda, foi, sim, judiada pelo marido, ficou na cadeira de roda, mas essa lei não vale nada, essa lei não defende ninguém, continua essa coisa da humilhação, nós, mulheres, somos humilhadas, e como temos qualquer coisa mental, piorou dentro da... Sabe o que eu dizia às promotoras? Olha, você vai, mas você não diga de jeito nenhum que você tem adoecimento mental, que você é tratada no CAPS. Você fala atitude normal de um cidadão normal, quer dizer, onde está a nossa cidadania? Eles negam isso, eles negam. E outra coisa que eu falar sobre há pouco tempo uma pessoa que tem um filho em São Paulo, em uma comunidade terapêutica, que o filho é perigoso, que o filho é isso, que o filho é aquilo, que o filho não dá para conviver com 2 irmãs, ela está na Bahia. E o que ela quer? Que eu, militante, ajude a encontrar um lugar para tirar o filho dela de São Paulo, num determinado interior aí, que diz que tem lago, tem tudo, levam ele para passear, para pizzaria, mas é uma prisão, é uma comunidade terapêutica, disfarçada, sabe de quê? De asilo de velhos, porque ele já tem 60 anos, ele foi transferido de uma comunidade que disseram que marcaram ele, que ele é bocudo, diz que ele fala muito, aí marcaram ele para matar, aí uma comunidade associada à outra, quer dizer, eles têm comunicação interna, tirou ele dessa, que foi uma ameaça de morte, botou em outra, e ela, como é, entre aspas, era da militância e se afastou por isso mesmo, porque ela não encontrou apoio na rede de atenção psicossocial que mandou internar ele. Em São Paulo deram a ordem para ela internar o filho dela. O próprio CAPS, quer dizer, esse CAPS asilar, essa funcionária, essa assistente social tinha que ser identificada e punida, entendeu? Agora a gente está num sistema totalmente arbitrário de um governo que negociou a saúde mental. Nossa saúde mental foi dado de bandeja, de bandeja. Agora, o que a gente vai fazer? Eu pergunto aos senhores. Eu estou como delegada da saúde mental em Brasília. O que eu vou fazer lá? Arriscar meu pescoço sozinha? Falar lá no microfone que você só tem 2 minutos para falar a respeito da luta antimanicomial com um bando de mercenários que estão lá dentro? Porque vai ter gente da comunidade terapêutica lá dentro. Porque simplesmente eu votei no PT porque é luta de classe, né? A gente luta por isso, né? E resultado, o que a gente viu agora? Aí sai uma Sônia da vida aqui da Bahia, vai para lá. Aí outro dia eu estava numa audiência e perguntei numa dessas lives, eu digo, vem cá, quando é que vai ter um usuário da saúde mental, usuário de CAPS, usuário que saiu do manicômio, dentro desse ministério aí que abriram? Não vai ter nunca, eles não querem a gente lá, eles não querem, eles querem fazer o beabá deles, as negociatas deles lá, ó, entre eles, e nós somos palhaços. Agora o que falta a gente ser, aqueles, como é que se diz, lutadores antigos, a gente falta é coragem de mostrar a cara, de nos unirmos, e porque essas comunidades terapêuticas, a gente perigosa, a gente poderosa, não é uma qualquer coisa, o crime organizado, para mim, está dentro dessas comunidades terapêuticas, eles são muito organizados. Agora, o que é que eu vou fazer, como delegada, um peixinho pequeno, num bando de covardes que vão para lá? Eu só quero saber, não abrangendo a todos, como a gente vai mudar essa realidade? É juntando com pessoas de coragem, como o senhor, como esse juiz, entendeu? Como esse juiz aí, né? Pessoas assim que querem ver realmente um Brasil melhor, um Brasil igualitário, um Brasil de justiça. A gente está vendo a guerra aí, a guerra é adoecedor. Só digo aos senhores o seguinte, dentro do próprio CAPS existe o usuário contra o usuário. Eu mesmo não sou bem-vinda, porque eu vejo as coisas erradas, eu falo. Outro dia eu estava mandando uma usuária que estava em crise para o manicômio daqui. Eu disse, ela não vai.
ela não vai. Existe o PE, o pronto atendimento psiquiátrico. A coordenadora disse: você não pode se envolver, você não pode se meter. Me meto sim. Então, se a gente não ter peito, não ter raça, não ter coragem, vai tudo continuar do jeito que está. E agora, eu tenho certeza que Lula não vai para essa conferência, a 5ª Conferência de Saúde Mental em Brasília, de 11 a 14 de dezembro, lá não sei aonde, que ainda está negociando aí. E resultado, eu vou para Brasília e quero o apoio, quero saber quem é que vai apoiar a gente lá para brigar contra essas comunidades, para não passar nenhuma proposta deles, porque as propostas tá assim, ó, deles, ó, para poder dar dinheiro para eles já têm dinheiro demais. E enquanto isso, o CAPS está sucateado, banheiro podre, tudo podre, destruído, os profissionais mal remunerados, não existe profissionais, quer dizer, a RAPS Brasil pede socorro, eu não luto nem pela da Bahia, eu luto pelo do Brasil. Entendeu? Então, eu estou na luta com vocês aí, viu? Vanusa, assim, que eu concordo com quase tudo que você falou. Agora, dentro do que eu discordo, é o seguinte, eu acho que junto nós somos mais fortes. A proposta do observatório é nós nos reunirmos em torno, criarmos esse grupo que já foi criado, inclusive Paulino é um dos gestores do grupo, e ir arregimentando pessoas que tenham sido afetadas por comunidades terapêuticas lá, porque agora a gente tem um escritório do tamanho do escritório do Ciro Darlan para defender a nossa causa junto a tribunais, etc. Né? É o que a gente pode fazer no momento, mas eu acredito que, assim, se você for numa praia e pegar um grãozinho de areia, você vai ver que o grãozinho de areia é pequenininho, mas ele junto, ele contém todo o oceano. Né? Então, é a mesma coisa. Nós somos grãozinhos de areia, mas se nós nos juntarmos, vamos conter o oceano também. É o que a gente pode fazer nesse momento. Eu conto com você para você ir trazendo e ir reforçando esse grupo de tal maneira que a gente possa ir se juntando, alimentando o Ciro Darlan para a gente percorrer essa estrada que começa por movimentar a justiça brasileira, né, sabendo que a gente tem muito poucas chances, mas com o horizonte de depois passar a tribunais internacionais. Ok? Vamos junto. Tá bom? Estamos juntos. Paulino, contigo mesmo, Paulino. Eu estava ouvindo a Vanusa, né? Uhum. Eu me perdi aqui com os nomes. Eu sou péssimo para guardar nome. Então, Vanusa, é assim. Eu já estou com 52. Peguei HIV com 23. E caí na falida Casa da AIDS, onde só se faziam testes com a gente. Então, a gente estava lá para fazer teste. Porque se desse certo com quem é imunossuprimido, daria certo com pessoas que não são imunossuprimidas. E a Casa da AIDS era fazedora desses testes. E eu só soube o ano passado disso. Porque em 2006 eu tive um problema com a minha médica infecto, que me colocou numa pesquisa sem me informar, isso é contra a lei. Se você vai participar de uma pesquisa, a médica é obrigada a te informar. Eles me deram um prontuário, que também não poderia, eles tinham que me dar uma cópia, e alegaram que eu roubei o prontuário. E aí eu já falei aqui, vou comentar de novo, eu sou muito observador, né? Então, eu acho que existem pessoas e pessoas, né? Você falou sobre corporativismo. Na Casa da AIDS houve corporativismo nesse momento. Eu, de revolta, parei de tomar uma medicação, de idiotice, de revoltadinho, e fui parar no Emílio Ribas. E estou lá desde 2006. E existiu o corporativismo também dentro do Emílio Ribas, que eu tive uma pneumonia e davam a medicação somente à noite, e a gente passava muito mal, porque ela aumentava demais os batimentos cardíacos, tinha chegado a doer o peito, de tanto que acelerava. E eu fiz eles medirem minha pressão, estava 22/26. Isso era efeito colateral da medicação. E aí, um dia, eu pedi a bula
e falei, enquanto vocês não me derem a bula, eu não deixo vocês colocarem uma agulha no meu braço, porque a lei me permite isso. E a bula demorou 3 dias para chegar, porque no terceiro dia eu falei, se vocês não me trazerem essa bula aqui, e eu estava com a medicação. Eles davam medicação e de manhã eles davam, tipo, alguma coisa para neutralizar a medicação e você voltava ao normal. Então você conversava com os profissionais e eles meio que não levavam a sério o que você dizia, que você passou a noite. E eu falava, isso é feito da medicação, isso é feito da medicação. Meu pai e minha mãe discordaram de mim. E quando eu peguei a bula, tudo que eu passei estava na bula. O diretor-geral do Emílio veio conversar comigo, a diretora do andar veio conversar comigo, e a chefe do andar, hoje ela está atendendo no PS. Eu não fiz nada. Eles se comem sozinhos. Meu pai dizia, você quer que o bode morra? Dê corda a ele, que ele se enforca sozinho. Nessa situação que eu estou hoje, eu estou indo, fazendo do jeito que deveria ser, não que seja do jeito certo. Eu estou indo pelas instâncias legais que o Estado me coloca. Estou identificando aonde está havendo problema. Então, eu tive problema na corregedoria, quando fui fazer a conciliação sobre a venda da casa, que a conciliadora me agrediu verbalmente, o advogado do meu irmão me agrediu verbalmente, houve corporativismo dos advogados. Então, assim, as grandes artes, né, as grandes ciências, vamos dizer assim, elas são corporativistas. E a gente a gente sofre com isso quando a gente tem um problema e eles se protegem. Então, o que eu tenho feito agora, porque o meu sentido de vida mudou muito depois que eu saí da Kairos, né? Então, o que eu vislumbro para mim é um estado aonde qualquer pessoa que precise de um acolhimento após uma determinada situação X, que, veja, vou colocar uma palavra que eu não gosto, mas um trauma, ela tenha suporte. Ela tenha suporte jurídico, que ela tenha suporte financeiro, que ela tenha suporte alimentar, que ela tenha suporte de qualidade de vida, porque um soro positivo busca qualidade de vida. E eu falo soro positivo porque é isso que a gente recebe quando a gente pega o resultado. Tem a qualidade de vida dos médicos. Só que eu acho que todos nós que estamos aqui queremos qualidade de vida. E qualidade de vida interfere em vários setores, que é a alimentação, é o conforto da sua casa, mediante a possibilidade de onde você mora. Então, como eu falei, existem pessoas e pessoas. Na ONG que me acolheu com todo carinho, que é uma ONG que chama Eternamente Sou. Eles acolhem LGBTs com 50 anos ou mais. Eles dão todo o apoio de cesta básica, jurídico, tudo isso. E o advogado falou, olha, o problema na defensoria, eu trabalhei lá, seu caso é complexo, eles vão te enrolar. E eu vou deixar eles me enrolar. Por que que eu vou deixar eles me enrolar? Eu quero ver até onde vai. Eu quero ver até onde vai, porque com apertos ou sem apertos, é fato que está acontecendo. Né? Eu tenho tudo documentado de todas as solicitações que eu fiz à Defensoria Pública e eles simplesmente me ignoraram. Então, é difícil? Né? Porque a vida urge e ela urge, amanhã cedo nasce o sol e a gente tem que estar embaixo do sol vivendo, não sofrendo. Então, fica muito difícil você se colocar no lugar de testar a paciência alheia e a própria. Mas é isso que eu estou tentando ver até onde o Estado dá suporte, porque eu tinha 2 tios que eram únicos. E eu aprendi com eles a ter empatia pelo próximo, independente do que seja. E isso faz com que eu veja não o meu problema, mas o problema de quem vem depois de mim.
Então, se eu ficar calado, ou ficar com medo, ou ficar em silêncio, eu vou ser mais um em silêncio, né? O que eu tenho feito é assim, estado aqui, estou me colocando sempre aqui com o que eu acredito que seja certo, e eu posso estar errado, porque ninguém é dono da certeza nem da razão, e estou conversando sempre com pessoas que estão na mídia. Ou seja, eu estou me expondo de uma forma que eu jamais pensei em me expor, para eu ter segurança. Porque se eu sumir, vão saber que alguma coisa aconteceu. Seja por parte familiar, seja por parte das clínicas em represália. Então, assim, quanto mais medo a gente tiver do que o outro é capaz, a gente não se qualifica como capaz também. Então, não que eu sou o super-homem, não é isso, pelo amor de Deus. Eu só quero deixar assim, somos todos capazes, todos merecemos respeito. A lei pétrea da Constituição é dignidade e respeito, né? Os gays também não são vistos. Eu sou gay, eu sofria bullying desde pequeno com a minha família. Então, eu sou um problema para minha família. Então, a frase que eu ouvia quando meu tio, que dava muito problema, que era único, mas ele tinha um problema com a sexualidade, que ele também era gay, mas foi reprimido desde criança, e ele dava muito problema. E naquela época não existiam as medicações que existem hoje. Vamos lá. O que a família fazia? Internava em manicômios lá na Constantina, para não ter que visitar, não levar comida, não saber de nada. Quando ele voltava e falava, o cara lá abusou de mim. E aí minha mãe falava, você gostou, né? Então, o que o Paulo diz dos manicômios, o que eu falei, é cíclico. Só mudou o nome. Só mudou a mosca. Porque o resto é igual. Então, não tenha medo, né? Eu sei que é diferente a minha localização da sua, eu sei que é diferente os conceitos que estão acontecendo em São Paulo, onde que fizeram com você, qualquer um teria uma outra atitude, porque é óbvio e notório que a mídia não permite mais isso e você não encontrou um recurso para poder achar uma resposta à sua demanda, ao seu sofrimento. Então, eu sou muito observador de pessoas e eu estou fazendo essa observação. Eu estou passando por todos esses processos, está sendo dolorido, mas assim, enquanto eu não tiver dentro das minhas condições, capacidade e condições de fazer o certo, porque o certo é certo, né? A menor distância de 2 pontos é uma linha reta. Se você faz curva no meio disso, está errado. Então, eu estou indo pelo jeito que eu consigo, mediante ao que eu tenho, e estou vendo que o Estado só tem proforma. E eu vou pressionar, vou continuar pressionando. Se a psicóloga que me atendeu e entendeu que a assistência social, na primeira consulta, me agrediu, e ela entendeu que eu vi isso, porque em reunião física, olho no olho, a estagiária que estava na primeira reunião, que estava com a psicóloga, ela confirmou o que eu falei. Então, é sabedor dessa psicóloga que a defensoria trata as pessoas de uma maneira que não é digna. E ela própria, por não ter agora, por um problema físico, um lugar, está me colocando de lado para me atender. Eu hoje coloquei ela na parede, se ela não me responder, eu vou de novo na Defensoria Geral pedir um outro lugar, dizendo que aqui está interditado e que eu quero um outro lugar. Só que eu vou levar tudo que eu vivi até agora para um novo lugar. E aí vamos ver o que o Estado faz. Eu não vou me estender, mas era mais ou menos isso, para você não ter medo. Porque o medo, ele é natural e instintivo.
mas, ao mesmo tempo, ele congela. E se a gente congelar com esses manicômios... Gente, a gente está vivendo numa ditadura de pessoas que não querem o desconhecido na frente. E aí eu volto ao que eu já falei uma vez, que eu fiquei de conversar com o Paulo, a gente não tocou nesse assunto, porque eu não estou com estrutura, porque eu ainda estou analisando. Essas crianças de hoje vivem em bolhas. Elas mesmas falam, a minha bolha não tem isso. A minha bolha não conhece a ditadura desse jeito. A ditadura é um sistema organizado. E aí, quando a gente conta o que acontecia na ditadura, elas ficam focadas. Então, são crianças que têm... Eu falo isso sempre para os meus amigos. Eles têm muita informação, é um lago enorme, só que não venta, e ele é extremamente raso, porque elas têm todas as informações que elas precisam, só que elas não se aprofundam em nada. E essas bolhas, uma hora, vão estourar. Bem, e a gente vai estar onde, né? Desculpa, Paulo. Olha só, Paulino, mais uma vez, obrigado pela tua fala. Pessoal, nós temos muito que fazer. Existe uma frase, né, de Lenin, que é mais ou menos o seguinte: é preciso sonhar, porém comparando nosso sonho com nossa realidade. Então, se a gente pensar que os grandes eventos da humanidade nasceram de um simples sonho de alguém, e que, a partir desse sonho, ele começou a mobilizar as pessoas à sua volta, e isso acabou, em algum tempo, se tornando realidade, a gente vai ver, por exemplo, que a reforma antimanicomial é fruto disso, né? Então, nós podemos nos dar o direito de sonhar também, gente. E a gente pode se dar o direito de sonhar, e temos o dever de sonhar, como disse Paulino, inclusive, né, num mundo diferente, até para deixarmos por aqueles que vêm estão nos seguindo, né? Como diz um provérbio tupi desse povo que a gente herdou essa terra, né, nós não recebemos a terra daqueles que nos antecederam. Nós pedimos emprestados a terra àqueles que nos seguirão. Então é isso, né? Nós temos que cuidar disso daqui para aqueles que estão chegando. E aí, pessoal, é hora da gente se unir cada vez com mais força, cada vez com mais vontade. Nós aqui criamos aquele subgrupo do observatório que é dedicado às comunidades terapêuticas, né? Em que ele ainda é um grupo tímido, mas em que a proposta é exatamente a gente começar a transferir esse debate específico sobre comunidades terapêuticas para aquele grupo, de tal maneira que nesse grupo daqui, que é o Papo de Segunda, a gente volte a abordar assuntos diversos, né? Até para trazermos mais pessoas, mais aliados para cá. Então, vamos nos unir, vamos trazer mais pessoas, Paulino, Vanúzia, Edna e todos os restantes. Vamos trazer mais pessoas para cá que se identifiquem com a nossa luta, pessoas em que considerem não a quantidade, mas a qualidade dessas pessoas, para irmos nos organizando cada vez com mais força e podemos estar, em maio do ano que vem, com material suficiente para que a gente possa partir para a ação, tomar atitudes efetivas, né? Eu acho que é isso que vai fazer a nossa diferença para nós mesmos, né? De nós sentirmos que valeu a pena a nossa luta, valeu a pena a nossa vida. Nós vivemos para lutarmos por aquilo que acreditamos. Vamos nessa. Pessoal, vamos encerrando hoje por aqui. Alguém tem mais alguma coisa que queira colocar? Vanúzia, denunciar a comunidade terapêutica de Ilhéus, na Bahia, o Ministério dos Direitos Humanos está criando o Disque 100 exatamente para receber denúncias sobre as comunidades terapêuticas.
Além disso, você pode estimular pessoas que tenham sido afetadas por essa comunidade ou outras comunidades para virem participar dessa nossa reunião, e nessa nossa reunião a gente gravar o depoimento dessas pessoas, nossos debates, de tal maneira que a gente possa ir criando o registro também dessas comunidades. Pois não, Vanusa, pode falar, mas, por favor, vamos ser sucintos. É rápido, assim, ó. Tem um caso onde eu moro na Chapada Diamantina, né? Mas fico em Salvador a nível de saúde. Quando o pai coloca o filho lá, um dos nossos usuários, meu companheiro, meu colega usuário, ele não fala direito, ele não, assim, ele tem a guarda do poder sobre esse filho, que foi abandonado pela mãe, e esse filho não se dá bem com a madrasta. Aí o que acontece? Ele participa super bem ele vende nossas artes terapias, ele não é usuário de droga, entendeu? Ele não é envolvido com essas coisas, mas ele usa isso, sabe? Ele usa, já foi até preso esse pai, por bater, espancar ele, e ele tem uma dependência afetiva, porque o único familiar que ele tem é esse pai. Aí o que acontece? Simplesmente quando ele coloca dá sumiço. Quando a gente procura, Daniel veio hoje? Não veio outro dia, não veio. O pai colocou lá em Ilhéus. Quando ele vem, eu consegui gravar algumas falas, mas é preciso muito assim atenção, porque ele vem dopado, a língua embolando. Como é que vai tomar um testemunho desse, entendeu? Agora eu consegui tirar foto dele totalmente assim, cadavérico mesmo. Então, Vanusa, olha só. Nós não vamos conseguir mudar o mundo do dia para o outro. Assim, limitar nesse campo é limitar com um processo de frustração permanente, porque as demandas são muito grandes, muito intensas, muito urgentes, e é muito pouco que a gente pode fazer. Então, assim, vamos tentar entender o que a gente efetivamente pode fazer para a gente poder se dar a resposta para alimentar e nos estimular a continuar a lutar. Então, no caso desse rapaz... Espera aí um instantinho, te prometo que eu estou concluindo. No caso desse rapaz, eu acho que o que você pode fazer e o que pode ser feito, primeiro, é entrar em contato com o Disque 100, né, que já está aberto, já está funcionando. Tá? Segundo, além do Disque 100, você procurar a Defensoria Pública. E aí, a partir da Defensoria Pública, a Defensoria Pública tem por obrigação que agir. Se ela não agir, você cria um registro, aí volta aqui e a gente vai subindo degrau a degrau do que pode ser feito. Deixa eu dizer. Lá onde eu estou, não tem defensoria. Lá na Chapada Diamantina, é locais de... Tá bom, então cria, olha só, então você me escreve no Zap privado, me escreve as características desse rapaz, qual a idade dele, etc, etc, etc. Que aí eu vou perguntar ao Ciro Darlan o que pode ser feito. E aí o Ciro nos orienta e eu te passo a orientação do que pode ser feito. Dá essa informação, que na cidade não tem defensoria pública, dessas informações todas, que aí eu consulto o Ciro vai nos informando. Ele conseguiu me dar um nome Aí eu fui no Facebook, mostrei a ele se era aquela... Aí aparece o pastor, a mulher do pastor, aí ele deu identificação de todos. Os filhos, os sobrinhos... Eles colocam o perfil deles fora de qualquer suspeita, entendeu? Então, Vanusa, olha só, Vanusa, eu já entendi isso. A gente está terminando nossa reunião de hoje. Hoje a gente não vai conseguir resolver teu caso. A dica que eu posso te dar nesse momento é isso, a sugestão que eu posso te fazer. Me mande pelo privado o nome da pessoa, mesmo que seja só o primeiro nome, a idade dele, lugar onde mora, se tem ou não tem defensoria pública, a clínica onde ele é internado, e o máximo de dados que você puder me dar. Eu converso com o Ciro para saber o que o Ciro orienta. Tá bom? Combinado assim? Falou? Bem, pessoal, mais alguém tem alguma colocação a fazer? Não? Então,
Pessoal, até segunda-feira que vem, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado a todos que estão aqui. Vamos lá, juntos nós somos mais fortes. Não esqueçam isso, não esqueçamos disso, ok? Forte abraço a todos.